todos os presbíteros, presbítero Ivo, presbítero Edson, pastores, missionárias, missionária Helena Luanda, para nós podermos participar da palavra do Eterno. Aí você me pergunta, participar por quê, Mateus? Porque você vai dar hoje combustível para o pastor Edinaldo pregar. Como? Dando glória, dando aleluia. Quem ele ouve teu glória, ele vai ficando animado. Ele ouve teu aleluia, ele vai ficando mais cheio de Deus e vai entregando aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Estenda suas mãos para cá. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e nós te bendizemos, ó Deus, porque tudo que temos e somos, ó Pai, é graças ao Senhor, meu Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas até aqui. Obrigado por tudo que o Senhor já ministrou aos nossos corações nesta manhã. Continue, ó Deus, falando conosco. Continue, ó Deus, ministrando a sua vontade sobre as nossas vidas. De forma especial, Senhor, apresentamos o pastor Edinaldo na sua presença mais uma vez. Use ele, ó Deus, como instrumento nas mãos do Senhor. Que ele seja, ó Deus, um instrumento para edificar a sua igreja. Que tudo, ó Deus, que sair da boca dele seja para edificação da sua igreja aqui nesta manhã, ó Pai. Abençoe ele poderosamente, abençoe a família dele, abençoe os projetos, o ministério dele, Senhor. Cuide, Senhor, que tudo seja feito conforme a sua vontade e o seu querer, meu Pai. Fale conosco, prepare os nossos corações para ouvir a sua palavra e que nós não sejamos apenas ouvintes, mas que possamos praticar tudo que o Senhor tem nos ensinado. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Também estou feliz por mais uma oportunidade que o Senhor Ele me concede de estar na tua presença, com vida e com saúde. Serei o mais breve possível. Prometo que antes da meia-noite você vai embora. Estou brincando, irmãos. O presbítero Mateus está terrível, irmãos. Ele no mesmo texto, ele leu a palavra introdutória, ministrou o dízimo de oferta. Está terrível hoje. Glória a Jesus. E eu vou ainda contar o meu pecado agora. Olha aí, olha aí. Dois testemunhos. Deus me deu um texto e eu relutei em pregar esse texto. Porque eu entendi que era um texto daquilo que veio do meu coração, que precisava estudar mais, mas Deus sabe todas as coisas, mas eu estava relutando ali, de repente ele abre um texto, justamente aonde que eu preparei para pregar. Aí eu falei, agora não tem como correr não. João capítulo 12. João, o Evangelho segundo escreveu João. Eu até estava tratando algumas coisas com o pastor Fred ali nesse texto, mas fica para outra ocasião. Eu disse para o pastor Fred que eu nem vou entrar pelo mérito que o texto fala aqui, não. Mas depois eu vou te dar para você ler em casa umas nuances que eu falei com ele ali. João capítulo 12, vamos ler somente 3 versículos. Versículo 1, versículo 2, versículo 3. Que diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro,
a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Verso 2: deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estava com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Eu gostaria de fazer menção novamente do versículo 1, que diz: 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia. Amém? Pode tomar seu assento. Eu queria louvar a Deus pela vida da obreira Marinalva, por ter se deixado ser usada por Deus aqui, irmãos. Às vezes, quando nós nos colocamos para que Deus nos use, Deus muda a direção do culto. E Deus mudou a direção do culto a partir do momento que o presbítero Mateus leu o texto, que deu a oportunidade, que ela começou a adorar, Deus mudou a circunstância do texto. Ou melhor dizendo, o contexto do culto nesta manhã. Que Deus abençoe, viu, obreira Marinalva, que Deus continue. Marivânia, sangue do Cordeiro tem poder. Isso não é idade não, meu irmão. Você vigia na terra aí. Você vigia na terra. Porque o sol que nasce com o justo, nasce com os injustos. A idade que chega para uns, chega para outros. Você está na vigia. Glória a Jesus. Oh, meu Deus, sangue de Jesus tem poder. E atrás foi da missionária Mesiane. Ai, meu Deus, me dá graça. Irmãos, esse texto é interessante, porque eu estava conversando ali, como eu disse, com o pastor Fred. João, ele faz questão de frisar que é 6 dias antes da Páscoa. Vale ressaltar que Paulo, quando escreve a sua carta à igreja que estava em Corinto, no capítulo 5, no verso 7, ele vai dizer que Jesus é o Cordeiro Pascual. Jesus é o Cordeiro que João, melhor dizendo, o profeta, não o apóstolo, o qual escreveu este evangelho. Quando ele está emergindo nas águas do Rio Jordão, que ele visualiza ou ele foca os olhos em Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus, ele é o Cordeiro Pascual. Haja vista que Apocalipse, ou mesmo João vai escrever em Apocalipse, que Jesus, ele é o Cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. Eu disse na escola bíblica que antes de Deus, segundo alguns sábios judeus, antes de Deus criar os céus e a terra, Deus já tinha um plano pré-estabelecido para a raça humana. Vale ressaltar que está dentro do plano de Deus que os judeus rejeitam Jesus como Messias, porque o Evangelho de João, capítulo 1, verso 11, vai dizer: veio para os seus, verso 11 do capítulo 1, veio para os seus, mas os seus não receberam. Aí no verso 12 vai dizer: mas a todos quantos recebem Yeshua como único e suficiente Salvador, Yeshua nos dá o poder de sermos chamados filhos de Deus, a saber, aqueles que creem em seu nome. Então, se você crê em Jesus, você é filho de Deus. E todo filho de Deus, ele tem o direito das bênçãos que Jesus conquistou na cruz.
João faz questão de frisar que 6 dias antes da Páscoa, Jesus vai para Betânia. O texto que nós lemos, ele afirma que era em Betânia que morava uma família que Jesus, ele tinha um laço muito grande, onde Jesus chega a chamá-lo de amigo. É esta família que tem um irmão que ele vem a falecer, que quando Jesus recebe a notícia, Jesus disse que aquela enfermidade, Jesus não disse que aquela doença, ele diz aquela enfermidade, porque também há diferença de enfermidade para doença. Não vou entrar por isso agora. Jesus disse que aquela enfermidade não era para a morte, mas para que o nome do Eterno fosse por ela glorificado. Eu abro parênteses para dizer, nem tudo que nós passamos é para nos envergonhar. Deus permite para que o nome dele, nessa circunstância, seja glorificado na sua vida. Porque quando nós passarmos por certas situações, presbítero Edson, lá na frente, Deus vai permitir que olhemos para trás e dizermos assim, verdadeiramente foi Deus que fez. Todos nós conhecemos a história. Jesus chega depois de 4 dias, Lázaro já havia sido sepultado, já havia 4 dias, já cheirava mal. As irmãs dizem isso. Mas quando Jesus chega, até aonde a morte é gerado vida. Eu não sei o que você perdeu, eu não sei o que você precisa que Deus traga de volta, mas Ele disse que todo o poder está nas mãos dEle. Basta somente uma palavra, que disse o centurião que morava em Cafarnaum. Quando Jesus disse, vou à sua casa, ele disse, não, mestre, não precisa o Senhor ir ter a minha casa, porque sou homem sujeito a ordens. Dou dízimo a um, vá, e esse vai. Diga a outro, vem, e ele vem. Diga a um, faz isso, e ele faz. Mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Aleluia. Jesus olha para os discípulos e diz, nem em Israel encontrei uma fé como deste homem. E quando o homem volta para casa, presbítero Mateus, aleluia, ele é questionado, ou ele é avisado que o seu servo havia sido curado. Ele pergunta que horas que ele foi curado. Aí diz o seu servo, a hora X, a hora Y. Ele lembra que foi justamente o momento que Jesus delegou a palavra de ordem. Nessa manhã, Jesus vai delegar a palavra de ordem, e aquilo que era morte vai tornar-se vida, aquilo que era enfermidade vai tornar-se cura, aquilo que era tristeza vai tornar-se alegria, aquilo que você dizia que era maldição, Deus vai converter a maldição em bênção. Só quem crê nesta manhã que Deus tem poder para fazer isso, adore ao Senhor Jesus nesta manhã. Então o texto nos afirma algumas coisas. Primeiro, Jesus, ele está indo para onde? Para Betânia. Segundo, o texto nos afirma que Jesus, ele também está sentado à mesa, e que dentre aqueles que está sentado à mesa com Jesus, estava também Lázaro, o qual Jesus havia ressuscitado entre os mortos. O texto também nos aponta, nos mostra que uma mulher com o nome Maria, ela pega um vaso de alabastro, ou um vaso precioso de nardo, quebra, como disse aqui o presbítero Mateus, porque não tinha como abrir, quebra aos pés de Jesus, unge os pés de Jesus com aquele unguento que era muito precioso, que custava provavelmente 300 denários, 300 dias de trabalho,
Esse vaso pesava por volta de 327 gramas. Ela quebra aos pés de Jesus, unge os pés de Jesus e enxuga com seus cabelos. E Jesus disse: aonde que for pregado o Evangelho, será feita menção desta mulher. Nesta manhã eu quero te dizer: se você for obediente ao Senhor, aonde você for, Deus irá ser glorificado na sua vida, e o nome do Senhor será exaltado através da sua vida, porque o mesmo Jesus que fez menção que aonde fosse pregado esse Evangelho, seria lembrado o que Maria fez, porque Maria preferia sempre a melhor parte. E qual era a melhor parte? Ouvir Jesus falar. Eu abro um parênteses para dizer uma verdade, Deus. Às vezes nós lemos a Bíblia como um livro normal. Se Jesus está ensinando, se Jesus está pregando, vamos fazer aqui uma conjectura. Se tem 100 pessoas, todas as 100 vão ouvir, sim ou não? Sim? Sim ou não? Não, irmão, vai comer dizer sim. Sim ou não? Tem certeza disso? Mas Jesus, irmãos, Ele entende que nem todos que ouvem o que Ele diz, de fato, de verdade, vão viver aquilo que estão ouvindo. Alguém disse: são os que creem. Mas eu vou mais além. Porque para crer você precisa primeiro obedecer. E nem todos nós estamos dispostos a obedecer. Porque obedecer requer pagar um preço, requer renúncias. E nem todos nós queremos pagar o preço. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas nem todos querem fazer isso. Hoje existe quase 8 bilhões de pessoas sobre a face da terra. Sabe quantos, mais ou menos, segundo a Bíblia, perecerão? Quase 2/3. Porque nem todos querem pagar o preço de servir a Jesus. Jesus disse que o reino de Deus é tomado por força, por violência, porque requer pagar um preço. Mas essa mulher, feito menção dela, vale ressaltar, e agora entra no que eu conversei com o pastor Fred ali, porque João ele não faz questão de frisar na casa de quem Jesus vai em Betânia. Mas supostamente, segundo alguns, Jesus vai para Betânia, para a casa de Lázaro, para receber a honraria de ter ressuscitado Lázaro. Mas se você for ler no texto de Mateus capítulo 26 e Marcos 14, vai dizer que era a casa de Simão. Eu não vou entrar por esse método antes do pastor Fred, porque é o mesmo texto, mas ocasiões diferentes. Mas eu quero frisar aqui nesta manhã que João faz questão de dizer que é 6 dias antes da Páscoa. Você está entendendo o que Jesus está dizendo? Porque o Evangelho de João é um Evangelho espiritual. João tinha conhecimento de tudo aquilo que escreveu os 3 evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. João vai fazer questão de frisar algumas coisas espirituais. Por quê? Porque
Porque a Bíblia diz que o homem espiritual discerne todas as coisas espirituais, mas o homem carnal não consegue discernir as coisas do Espírito. Quer ver um exemplo? Um doutor da lei, em João capítulo 3, chamado, aleluia, Nicodemos. O homem era doutor da lei, mas quando ele chega para conversar com Jesus, Jesus disse: se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ele disse: como, mestre, pode ser eu sendo velho, entrar novamente no ventre da minha mãe e nascer? Ele conhece as coisas naturais, mas as coisas espirituais ele não conhece. Porque as coisas espirituais só conseguimos conhecer ou discernir pela ação do Espírito Santo. Quer que eu te prove na Bíblia? Jesus chega em Cesareia de Filipe, uma cidade completamente pagã. Jesus sabe que naquela cidade adorava-se muitos deuses. Jesus, quando chega em Cesareia de Filipe, ele questiona os discípulos: que dizem os homens que eu sou? Aí levanta-se um dos discípulos e diz: uns dizem ser o Senhor Elias, outros dizem ser João Batista, outros dizem até ser mesmo Jeremias, mas outros dizem ser um profeta. Aí Jesus olha para ele: e vós? Porque o que vale para Deus não é o que o mundo diz, mas o que você diz. Aí Jesus olha e diz: e vós, que dizeis que eu sou? Houve-se um silêncio. Se não é o Espírito de Deus que vem sobre Pedro para dar o discernimento de quem era Jesus, o silêncio perduraria. Porque só através do Espírito de Deus que conseguimos discernir as coisas espirituais que estão na Bíblia. Só através do Espírito Santo que nós compreendemos ou conseguimos compreender as coisas que vêm de Deus. Por exemplo, irmãos, só através do Espírito Santo a Bíblia diz que está o homem pregando que Deus vai enviar, aleluia, chuva durante 40 dias e 40 noites no lugar que não chovia. E as pessoas diziam: esse velho está louco, esse velho é maluco, nem um orvalho caía sobre a terra, mas esse velho está doido, dizendo que Deus vai enviar 40 dias de chuvas torrenciais. Mas quando nós temos o Espírito de Deus, entendemos que Deus vela sobre a sua palavra para que se cumpra. Quando temos o Espírito de Deus, fazemos aquilo que disse o presbítero Mateus: se vemos uma coisa, temos que ser espiritual e ter o discernimento, aleluia, que quem deve julgar todas as coisas é Deus. Lógico que, abra um parênteses, Jesus disse: conhecereis a árvore pelos seus frutos. Se a árvore não produz fruto, o machado está posto à raiz da árvore. Você parou para analisar que nenhum lenhador consegue cortar a árvore, obreiro Daniel, pela raiz? Ele pode cortar no pé do tronco, mas Jesus, que tem um machado, Ele pode cortar a árvore que não produz fruto. Aleluia! Haja vista que no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 16, ele diz: não foste vós que escolhestes a mim, mas Jesus nos escolheu e nos nomeou para que nós possamos ir e darmos frutos dignos de arrependimento. É esse fruto que João Batista está dizendo: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzir frutos dignos de arrependimento, porque se não produzirmos frutos dignos de arrependimento, irmãos, não vamos estar naquele grande dia, aleluia, porque se existem 8 milhões de pessoas sobre a face da terra, a Bíblia diz que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Ei, eu não sei o que você fez na sua
sua caminhada até aqui, mas eu quero nesta manhã te incentivar: continue firme com o Senhor, porque aquele que te chamou, em breve Ele vai voltar para buscar todos os lavados e remidos sobre a face da terra. Ei, continue perseverante na presença do Senhor. E o Espírito Santo me fez ver e aplicar, não que eu pense em fazer questão disso, 6 dias antes da Páscoa. Vale ressaltar que o número 6 na Bíblia é de suma importância. Alguém lembra de alguma coisa que foi feito em 6 dias na Bíblia? Quem lembra? Quem tem coragem de falar? A Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra em 6 dias, no 7º descansou de toda a obra. Mas quem lembra que nesse 6º dia também foi criado o homem? Quem foi que disse? Vai ganhar o céu. Quem foi que disse? Chico Cor, presidente de Guiné-Bissau. Aleluia! A Bíblia diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine o homem sobre todo o réptil, sobre toda a ave, sobre todo o peixe. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. E o Espírito começou a me fazer meditar. Lembra que quando Jesus está em Caná da Galileia, presbítero Mateus, quantas talhas tem lá, aleluia, naquele lugar, antes de Jesus transformar água em vinho? Quantas? 6 talhas. Por quê? Aí Deus me fez entender. Porque 6 é um número que equivale ao homem. E Deus me fez entender, não que se aplica, que o texto está dizendo isso, mas 6 dias antes, João está dizendo, da Páscoa, porque Jesus é o Cordeiro Pascual. Ei, Deus já tinha escrito na eternidade que Jesus entraria, aleluia, no dia 10 de Nissan, dentro de Jerusalém, ficaria dentro de Jerusalém até o dia 14 de Nissan. No nosso calendário gregoriano, Jesus entraria dia 14 do mês de abril, permaneceria no dia 10, melhor dizendo, até o dia 14. Por quê? Porque a Bíblia diz lá em Êxodo que o cordeiro deveria ser separado no dia 10, aleluia, permanecer separado até o dia 14. Por quê? Porque no crepúsculo da tarde, no dia 14, ele seria imolado. 6 dias antes da Páscoa, Jesus entra dentro de Jerusalém. Melhor dizendo, não, dentro de Betânia. Sai para Betânia, como eu disse, alguns dizem ser na casa de Lázaro, que esta ceia está sendo feita. Mas perceba que o texto faz questão de frisar Lázaro, o qual ele havia ressuscitado dentre os mortos. Aleluia, aleluia. Eu quero nesta manhã profetizar sobre a sua vida, ainda que você passe por lutas, por circunstâncias adversas, aleluia, por sofrimento nessa terra, quando a 7ª trombeta soar, nós iremos ser chamados pelo nosso novo nome, aleluia. E lá nos céus, disse Jesus em Mateus 24, aleluia, que será dado um grande banquete, e nós iremos nos assentar na mesa com Jesus, e não será presbítero Edson, mas o pastor Paulo, nem o pastor Edinaldo, nem o pastor Henry, nem o pastor Fred, nem o pastor Denis, que irá ministrar ceia, mas nós iremos ceiar com Jesus, e ele irá dizer ao Pedro: vinde benditos de meu Pai, tomai
Ele é o Cordeiro, aleluia, que chega para dizer a todos de Betânia, aleluia, olhem para Lázaro, aleluia, porque ele esteve 4 dias morto. Mas eu imagino, irmãos, visualizem comigo pelos olhos da fé, Jesus chega em Betânia, Lázaro já estava sepultado 4 dias de morto. Ei, nessa época Jesus não havia morrido ainda, por isso o seio de Abraão não era da eternidade, mas lá no Sheol, no mundo dos mortos, aleluia. E de repente Jesus chega em Betânia, olha para as irmãs e diz: tire a pedra. Elas tiram a pedra, mesmo murmurando, dizendo: já cheira mal, Senhor. Jesus diz: tire a pedra. E de repente, irmãos, visualizem comigo esse texto, aleluia. E Jesus diz: Lázaro, vem para fora. Lázaro estava lá na eternidade, irmãos, lá no seio de Abraão. E de repente Lázaro ouve a voz de Yeshua ecoar no seio. Aí de repente ele diz: eu conheço essa voz. Eu conheço essa voz. Essa voz é do meu mestre. Irmãos, imagine comigo, irmãos. Oh, aleluia, Lázaro, o Espírito, o fôlego de vida volta para Lázaro. E de repente, aquele que cheirava mal já não cheira mais. Aquele que estava morto não mais está morto, mas ele viveu. Porque aonde Jesus chega, aquilo que é morte se transforma em vida. E Lázaro sai para fora, aleluia. Glória a Deus. O número 6 na Bíblia é o símbolo da atividade e esforço humano, e aparece cerca de 128 vezes. O número 6 está relacionado com o trabalho humano, pois os 6 dias o homem deveria trabalhar, mas no 7º descansar. Êxodo 20, verso 9: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas no 7º descansarás. O homem foi criado no 6º dia da criação. Gênesis 1, verso 27 ao 31. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. No verso 31 diz: e viu Deus tudo quanto tinha feito, eis que era muito bom. E foi tarde de manhã o 6º dia. O esforço humano, ou seja, o esforço do homem para transformar água em vinho, muitas vezes é indevido, ou seja, não consegue transformar água em vinho. Mas aonde Jesus chega, aonde o esforço humano não consegue fazer, ele diz: coloque água nas talhas, aleluia. E quando dá para o mestre de sala provar, ele diz: como é que pode isso? Toda festa serve primeiro o melhor vinho, mas você fizeram diferente. Porque quando Jesus chega, aquilo que é bom se torna melhor ainda. Aquilo que é bom torna-se muito melhor, porque Jesus é aquele que tem poder sobre todas as coisas. Louvado seja o nome de Jesus. João capítulo 15, verso 5 diz: Jesus: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João está dizendo, ou nos fazendo lembrar, que assim como o homem foi criado em 6º dia, assim como os céus e a terra foi criado em 6 dias, Jesus também chega no momento exato que nós precisamos. Eu disse em outra ocasião que Deus, Ele não se antecipa, mas também não chega atrasado. Ele chega no momento exato. Quando todos dizem não tem jeito, Jesus disse: ainda há solução. Louvado seja o nome de Jesus. Que hora que ali, não sei se o relógio está certo. 11h47. Temos mais 5 minutos. O limite humano. O número 6 indica o limite humano. O máximo que o homem pode fazer.
sem Deus. Porque a partir do 7º ele já não pode fazer. Primeiro porque Deus determinou, disse: 6 dias trabalharás, no 7º descansar. Nós precisamos entender que 6 é o limite que nós nos esforçamos. Quando não conseguimos mais, então entra a ação poderosa de Deus sobre as nossas vidas. Porque também não falar que o 6º mandamento diz respeito ao primeiro homicídio, ao sobre-homicídio. O pior pecado contra o homem. Êxodo 20, verso 13: não matarás. Precisamos entender que Jesus, ele chega nesta vila por nome Betânia para mudar a situação, tanto de Lázaro como de Maria, como fez aqui questão de frisar o presbítero Mateus. O nome dessa mulher até hoje é lembrado. E a pergunta que eu te faço nesta manhã: se Jesus não voltar nesta geração, que eu acredito que ele voltará nesta geração, qual é o legado que você está deixando para a sua descendência? Qual é o legado que você está deixando? De uma mulher temente a Deus, fiel a Deus, uma mulher idônea, uma mulher adjuntora, auxiliadora? Qual é o legado que você está deixando para a sua descendência? De um sacerdote que obedece à vontade de Deus, que conduz a sua família aos caminhos do Senhor. Porque o papel do sacerdote era conduzir o povo em obediência ao Senhor e serviço ao Senhor. Qual é o legado que nós estamos deixando para a nossa descendência? Eu vi algo um dia em um filme grego. Porém, naquela fala daquele grego tinha uma conotação que nós precisamos parar para refletir. Ele dizia: a minha alegria é saber que estou fechando os olhos nessa terra, livre do jugo de Roma. A pergunta é: ao fechar os olhos nessa terra, onde você abrirá os olhos? É uma eternidade com Deus ou uma eternidade sem Deus? Eu finalizo para orarmos, que a eternidade está dentro do seu coração. Agora cabe você determinar aonde você vai passar a eternidade. É uma eternidade com Deus? Abra aí, presbítero Mateus, Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, e nós finalizaremos. Olha o que diz Salomão, Eclesiastes 3, verso 11: tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Em outra versão diz assim: e fez Deus bom todas as coisas no seu tempo, e colocou dentro do homem o anseio pela eternidade. Eu tenho uma versão que diz assim, e eu finalizo com uma pergunta, não precisa você me responder: será que você tem ansiado a eternidade, irmãos? Eu disse na escola bíblica que muitas vezes nós agimos como se a palavra de Deus de fato, de verdade, não fosse se cumprir. Porque eu te dei o exemplo, quando nós chegamos no tribunal, que está lá no tribunal dizendo assim: silêncio, nós obedecemos. Chegamos na igreja, não temos reverência ao Deus que nós servimos. Porque Jesus disse que onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, aí Ele estará em nosso meio. Então, quando eu percebo
ou chego na igreja e entendo que tem mais de 2 ou 3, opa, Jesus já está naquele lugar. Às vezes chegamos e na nossa vida corriqueira não temos tempo de orar em casa, e quando chegamos na igreja fazemos a mesma coisa, nem agradecemos a Deus pelo fôlego da vida. Nem agradecemos a Deus pela semana que nós estamos iniciando. Isso não faz parte do script aqui, mas é manhã de você refletir. Seis dias antes da Páscoa. Mateus e Marcos, é outra ocasião, vai dizer que 2 dias antes da Páscoa. E o Espírito me fez entender. Lógico que é ocasiões diferentes, situações diferentes, mas a Bíblia diz que a volta de Jesus está mais próxima de quando eu aceitei a fé. Como eu estou me preparando para a volta de Jesus? João, 6 dias antes da Páscoa. Mateus e Marcos, 2 dias antes da Páscoa. Jesus está voltando. Como está a sua vida nesta manhã? Você tem certeza que se a 7ª trombeta soar ao fim deste culto, você será chamado pelo seu novo nome? Queria que você se colocasse sobre os seus pés. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu não sei como você entrou, não cabe a mim entender, mas eu sei que nesta manhã o Espírito está dizendo para mim, para você, é tempo de despertarmos. Porque Jesus, assim como entrou em Betânia 6 dias antes da Páscoa, e após Betânia ele vai caminhar em direção a Jerusalém, ele também voltará para buscar a sua igreja. Mas como eu estou me preparando? Oh, irmãos, Deus tem feito me refletir sobre a minha alma. Às vezes nós perdemos tanto tempo com coisinhas tão banais, brigamos por coisas tão banais. Eu vi uma pessoa ainda dizer, enquanto a igreja evangélica está brigando por cargos, por funções dentro da igreja, o islamismo está avançando de uma forma assustadora, e a igreja não está fazendo nada. Nós não estamos fazendo nada, irmãos. Eu orava nessa madrugada e dizia, Senhor, o que eu vou falar, Senhor? Eu sei que um texto, e quando eu percebi, eu dormi ajoelhado, acordei com esse joelho dormente. Eu disse, Senhor, não vou pregar sobre esse texto, Senhor. E de repente Deus traz o presbítero Mateus justamente esse texto, para dizer que o Cordeiro, ele virá em breve, para buscar uma igreja lavada e remida no seu sangue. Eu queria que você colocasse sua mão direita sobre o seu coração, porque eu quero fazer esta oração com a sua mão direita sobre o seu coração. Porque Salomão vai dizer em Provérbios 4:23, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede todas as saídas da vida.
Às vezes nós deixamos entrar em nosso coração tanta coisa, irmãos, que em vez de nos aproximarmos do Senhor, está nos afastando de Deus. A palavra coração no hebraico é a palavra lev. Lev é formado por duas consoantes, lama e veit. Lama significa cajado, conduzir, veit significa casa. Quando eu pronuncio a palavra lev no hebraico, eu estou dizendo que o meu coração é aquilo que me conduz, quer seja por bem, quer seja por mal. Para onde eu estou deixando o meu coração me conduzir? Por isso que a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Ei, você que está aqui nesta manhã, Jesus te ama, Ele morreu por você. A vontade de Deus, diz a Bíblia, que todos se salvem, mas que nenhum se perca. Mesmo na sua presciência, sabendo que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Mas Deus está dizendo: é tempo de voltar. É tempo de focarmos a nossa vida espiritual. É tempo de consertarmos aquilo que está fora, colocarmos no lugar, melhor dizendo, aquilo que está fora. É tempo de consertarmos o nosso altar espiritual. A Bíblia diz que o meu coração tem que ser templo e morada do Espírito Santo. Ei, lança fora nesta manhã tudo aquilo que está dentro do seu coração, que tem te afastado de Jesus. Eu não vou te chamar aqui na frente, não. Você aí no seu lugar, com a sua mão direita sobre o seu coração, reflita nesta manhã o que você tem permitido entrar dentro do seu coração. Aleluias. Por quê? Porque Jesus disse que a boca fala que o coração está cheio. Se o coração está cheio de ira, vai sair sua ira. Se o coração está cheio de contenda, vai sair só contenda. Se o coração está cheio de angústia, vai sair só angústia. Mas se o seu coração está cheio de gratidão a Deus, ainda lá chorar, que você não está vendo ou visualizando pelos olhos da fé a vitória, você está dizendo, aleluia, vai dizer, como disse Jó, eu sei que o meu Redentor vive, Ele está vivo, e em breve se levantará e virá para resgatar a sua igreja. Oh meu Deus, tem misericórdia de nós, segura nas nossas mãos, não nos deixe ficarmos no meio do caminho, Jesus. Não, Senhor. Não nos deixe, meu Pai, ficarmos fora daqueles que serão escolhidos naquele grande dia. Não, Senhor. Oh, irmão, se tem uma coisa que não vai nos deixar, é a nossa consciência. Aqueles que estarão no inferno, estarão no inferno, e o tormento será maior. Por quê? Porque eles dirão: estou aqui porque eu fui desobediente. Eu lembro-me agora, traz ao Espírito, minha mente, um testemunho que contou o pastor Paulo aqui, do cantor do Laranja Mecânica, lá em Salvador. Quando o seu pai, que era crente, morreu, ele não tinha certeza que o seu pai tinha sido salvo. Ele começou a orar insistentemente para que Deus mostrasse se seu pai tinha sido salvo. Ele começou a orar e dizer: Senhor, eu preciso ter a certeza que meu pai foi salvo, Senhor. Tanto que ele orou por mim, e ele começou a orar, e de repente ele começou a orar, e o Espírito Santo disse: ore mais uma hora. Ele orou mais uma hora. Aí quando ele foi levantar, o Espírito disse: ore mais uma hora. Ele orou mais uma hora. E quando ele foi levantar, o Espírito disse: ore mais uma hora. Ele orou. E ao fim de 4 horas, quando de repente Deus arrebata ele em espírito, ele conta no testemunho
E o Espírito levou ele lá, aonde as almas estão aguardando o julgamento. E de repente, a claridade do anjo que arrebatou ele em espírito fez com que ele visse lá, naquele lugar escuro, sombrio, triste, fédido, um homem. E quando a luz recuou, o seu pai disse: filho, você veio me tirar daqui. Mas ele próprio disse: eu não posso sair daqui. O anjo tomou ele pela mão e disse: me acompanhe. Quando ele deu por si, ele estava de volta no seu corpo. Deus não está fazendo o inferno para o ser humano. A Bíblia diz que o inferno está sendo feito para o diabo, seus anjos, a besta, o falso profeta, o anticristo. Deus não está fazendo o inferno para mim e para você. É manhã de reflexão. O Cordeiro de Deus está aqui. A Bíblia diz que Ele é o nosso advogado junto a Deus, que advoga nossas causas. Ele pode perdoar os nossos pecados. Ei, não saia daqui da mesma forma que você adentrou, não. Saia daqui com mentalidade diferente, entendendo que a qualquer momento Jesus pode voltar para um de nós. Nós oramos nesta manhã, Jesus, e te pedimos, Senhor, segura nas minhas mãos, Pai. Não me deixe sucumbir, ó Deus. Não me deixe ficar no meio do caminho, Senhor. Me sustenta com a tua destra, Salvador, Espírito Santo. Pode adorar. É bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vem. Não deixe o passado impeça você de avançar. Porque a Bíblia diz que Deus perdoa os nossos pecados, lança no mar do esquecimento e dele não se lembra mais. Que não quer na gente acreditar. Ouça, mas Quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz nos venceu, e saber que Ele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. declare nesta manhã: A condenação está em ti, Jesus, cuja vida completa está. O sangue que deu na cruz, é certo que portas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós oramos, né, Senhor, sobre esta palavra nesta manhã. O Senhor conhece a nossa estrutura, Senhor, e lembra que somos pó, somos
falhos, Senhor, somos pecadores, mas o Senhor nos ama. Nós não conseguimos mensurar o teu amor para conosco, Senhor, mas nesta manhã, Pai, te pedimos. Nós sabemos que em breve o Senhor voltará, então segure em nossas mãos. Não nos deixe sucumbir, Senhor, ficar no meio do caminho, não. Mas nos ajuda, Espírito Santo, segure em nossas mãos. Nos ajuda a caminharmos, meu Pai, e estarmos, meu Deus, Senhor, no meio daqueles que serão, Pai, escolhidos naquele grande dia. Ah, meu Deus, toma esta igreja nas tuas mãos, toma a liderança desta igreja, toma cada obreiro, cada diácono, toma, meu Pai, cada pastor, cada pastora, toma cada presbítero, cada evangelista, cada missionária, meu Deus, toma cada membro, cada congregado, cada visitante, segure em nossas mãos, Senhor, nos ajuda, Pai, a sermos fiel até o fim. Ah, meu Deus, nos ajuda, meu Deus, a perseverarmos até o fim, Senhor, porque aquele que perseverar, disse o Senhor, será salvo. Oramos nesta manhã sobre esta palavra, em nome de Jesus. Ele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, pois a vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. Exceto que provas virão investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Jesus. Deus abençoe. Presbítero Mateus.